Bom, gente, como o professor comentou com vocês, a ideia hoje é passar um pouquinho, do que a gente faz no exame da calorimetria indireta. Então, eu trouxe, pode passar por esse? Por aqui, né? Tá. Tá dando para enxergar? Mais ou menos. Tá. Eu organizei a capacitação em 4 momentos. Então, primeiro a gente vai ver quais são os cuidados antes do exame. O segundo momento, os cuidados com o equipamento. Depois, o exame e como analisar esses dados. Então, na elaboração dos slides e até durante o exame, eu tenho como base esses 2 artigos. Esse daqui, né, tem como título os melhores métodos práticos para aplicar as medidas de gasto energético em repouso em adultos, uma revisão sistemática. Então, o que eu vou trazer para vocês dos cuidados antes, tá tudo nesse artigo aqui. E a parte metodológica, como calibrar os cuidados, está no artigo que eu enviei para vocês. Esse aqui eu não enviei porque ele é um artigo muito extenso. Então aí depois, se alguém tiver interesse, eu posso estar disponibilizando. Bom, então conforme eu já disse, a estrutura será essa. E aí eu vou falar um pouquinho desse artigo. Então, esse artigo, o autor traz 10 questões, 10 perguntas sobre como proceder antes do exame. Então a primeira qual é o período de jejum necessário para evitar erros? E também em relação ao efeito térmico dos alimentos e o álcool. Então o autor fala que 5 horas antes do exame tem que fazer jejum. Só que a gente já encontrou alguns artigos que falam 4, outros que falam 5. E aí como na pesquisa tem que ser tudo muito rigoroso, a gente estendeu esse período por 10 horas. Como a gente faz de manhã, os indivíduos não iam acordar 3 horas da manhã para comer. Então a gente achou melhor padronizar 10 horas em jejum. E quanto ao álcool, a mesma coisa. A gente colocou 10 horas de álcool, então eles não podem fazer ingestão 10 horas que antecede o exame. E nem o uso de cafeína também, 4 horas antes, para não alterar os resultados. Aí o autor traz também quanto tempo de repouso é necessário antes de começar o exame aqui mesmo. Então, esse exame, ele acontece, geralmente o paciente posa no hospital e no outro dia, cedinho, ele nem levanta e já faz as medições. Só que como é bastante inviável, né, pela questão de gasto e tudo mais, o indivíduo posa em casa e a hora que ele chega, ele fica de 10 a 20 minutos em repouso, que aí os autores falam que é o período suficiente para ele entrar em estado de equilíbrio, né, o steady state, de 10 a 20 minutos. E aí, em relação à atividade física, os autores falam que quando é atividade física leve, que 2 horas só antes de fazer o exame é o suficiente. E já quando é atividade física intensa, que precisa de 14 horas. Só que para a gente não ter que explicar isso para o indivíduo, a gente padronizou 24 horas para todo mundo, para evitar possíveis erros, que aí mesmo se eles fazem com 20 horas antes, tá dentro do limite. Ana, a gente pode ir. Claro! Pode. Tudo bem, Camila? Karina. Essa é a Karina, ela trabalha lá com o Dr. Ferrioli, que é o equipamento que a gente usa. E aí esse é o nosso grupo, hoje ele está um pouquinho reduzido, mas aí foi até melhor porque a gente conseguiu agrupar todo mundo de uma vez só. E aí eu organizei em 4 estruturas, né, capacitação, falar um pouquinho dos cuidados antes, como que tem que cuidar do equipamento, o exame e depois como analisar os dados. Aí, pessoal, já vou então adiantar um pouquinho. Em relação à calibração, a gente não vai calibrar o equipamento, porque como é um equipamento muito sensível e nós estamos em 9 pessoas, o equipamento não calibra, porque precisa de calibrar o ar, o gás. Então a gente vai fazer, eu montei na apresentação todas as etapas certinho, mas a gente não vai fazer a calibração porque não ia ter como mesmo. Na verdade, ele é uma produção de CO2, né? O que ele mede é CO2. E aí, o que acontece é muita gente produzindo CO2. E como ele considera
a cada 10 segundos ele coleta a produção e analisa esse CO2, tanto dentro do canopy ou na máscara, não sei se você vai mostrar outro, né? Na máscara, porque ela usa mais esse aqui. Tem o outro, ele faz uma consideração também por fora do ambiente, para ter. Então, se a gente produz muito, tendo diferença dentro, dá calibração fica completamente errada. Então, acaba que para fazer essa calibração, não dá para fazer exatamente. Dá para fazer a do tubo, são 3 tipos de calibração dentro, né? Isso é porque é esse aparelho, né? E é nessa marca. Mas, por exemplo, se daqui a um tempo vocês saírem daqui, não vou usar nenhum desses, vamos usar um outro. Por exemplo, tem um na nutrição que é na rua, que é manual. Aí não tem esse tipo de calibração. Que é um outro tipo de análise, é um outro aparelho com determinados critérios para calibrar o aparelho. Então, é porque é especificamente para esse aparelho, da Cosmed, por isso que ele tem essa referência de análise. Você comentou que eles teriam que padronizou eles não exercitarem até 14 horas antes? 24. 24. Isso. Porque tem alguns estudos que mostram que quando o indivíduo exercita numa intensidade muito alta, ele já pode acordar no outro dia com o metabolismo alterado. É por isso? É, por isso. Uhum. A mesma coisa é o consumo de álcool, bebida e até alguns medicamentos também, principalmente a gente que mexe com idoso, não jovem, né? Mas a gente que trabalha com idoso, muitas vezes a gente evita tomar alguns medicamentos, beta-bloqueador, todos os medicamentos que podem vir a alterar o metabolismo. Então a gente evita. Então faz a calorimetria e depois é que toma os remédios. Para evitar esses erros. E é bom que a Karina tá aí porque ela é super especialista nisso. Se eu estiver falando alguma coisa, ela vai me corrigir. E se tiver alguma dúvida que eu não sei também, ela me ajuda. Teve um dia, só compartilhando uma experiência, teve uma moça que veio aprender a usar o equipamento. E a Karina deu uma super aula para ela. Aí até o voluntário falou, nossa, eu tive uma aula de calorimetria. Porque foi super bom. Gente, é experiência só. Só um pouco mais anos de convivência nesses aparelhos aí. Não vai fazer diferença eu ficar aqui muitos anos igual a mim. É a mesma coisa. Certo, então vamos continuar. Então, o período de restrição de atividade física, né, a gente padronizou também 24 horas. E aí o autor traz também uma questão que fala em relação à posição que tem que se manter durante o teste. Então, o indivíduo tem que estar na posição confortável, porque se ele estiver, por exemplo, com a perna levantada, ou, sei lá, o pescoço, aí a questão da musculatura está trabalhando e isso também pode alterar os resultados. Em relação à temperatura do ambiente, tem que estar entre 20 graus a 25 graus também, uma temperatura estável. Não pode estar muito frio, porque aí o indivíduo acaba sentindo frio e isso também altera os resultados. Aí o que a gente faz? Como tem que estar numa temperatura, né, agradável, até às vezes um pouquinho mais gelada, e o indivíduo está com frio, aí a gente coloca um lençol para evitar esse tipo de erro. Aí ele fala também em relação à diferença dos tipos de dispositivos de coleta de gás, que foi o que a Karina comentou, que tem a máscara, tem o canopy e tem a máscara facial e a bucal, né? E aí, nesse artigo que eu estou falando para vocês, ele trouxe que a máscara facial, ela superestima em 7% em relação ao canopy, e a bucal, ela superestima em 9% em relação ao canopy também. Então, eu acho que o que a gente teria hoje de mais preciso, né, seria esse equipamento mesmo. Agora, tem muita gente que tem claustrofobia. Quando vê um negócio desse, assim, nossa, vou voltar a trabalhar, principalmente idoso. Eles são desesperados, então eles têm muito mesmo, muita dificuldade. Aí quando assim, você precisa do paciente, não tem jeito, faz no que dá, né? Melhor do que perder o paciente, ele voltar aqui de novo, de jejum, de novo, todo esse preparamento. Mas o ideal é fazer nesse aí. Mas jovem não tem tanto problema, agora gente mais velha tem muito medo. E o medo também, isso é ruim, né? Porque se pensar no medo, a pessoa não está relaxada. A ideia da calorimetria teoricamente, era para ser em casa, a pessoa semi-acordada ali naquele soninho. A gente tenta trazer essa realidade para cá. Você imagina, se a pessoa está nervosa, estressada, porque tem um negócio na cabeça e não está relaxada, não dá, né?
A mesma coisa também se ela dormir, que é outra coisa também. Ela está tão relaxada que ela dorme. Não pode. Ela tem que estar acordada, tem que estar consciente, ela não pode estar dormindo. Está em vigília, né? Exatamente. De vigília. Exatamente. Porque também, com sono, se você reparar, acho que não sei se já teve em alguns casos alguém que já dormiu, porque idoso dorme às vezes. O CO2 abaixa. A produção de CO2 diminui. Aí você tem que. Aí quando você olha ali, você quer mexer, você começa a mexer para controlar, aí você vê o paciente está dormindo. Aí lá vai se acordar o paciente de novo. É isso. A própria tensão de a hora que ele chega no local, né? Ele já pode alterar o metabolismo, ficar tenso, ou às vezes a hora que vai colocar esse... Por isso que se Kennel, espera, chama, né? Kennel. É um dos motivos que a Ana deve ter comentado, por isso que você espera pelo menos uns 20 minutos, ele ficar deitado, para poder relaxar. Às vezes quando tem 2 pacientes, você bota um aqui e bota o outro aqui. Porque o primeiro tem que realmente ficar uns 20 minutos ali no ambiente, né? E esse outro já vai tendo mais ou menos a mesma sensação de que confortável, tendo confiança na pessoa e tudo. Não adianta você querer acelerar, porque se você querer acelerar, você altera o exame. Né? E provavelmente já tem alguma pesquisa, né, analisando, espera aí, essa situação aqui de estresse, ele ficando 20 minutos em repouso, os valores não tem diferença significante entre um repouso absoluto, né? Tem um artigo, provavelmente tem. Quando a gente começou, que é a calorimetria, a gente fazia em 30 minutos. Botava o paciente, uns 15 minutos, e depois fazia por 30. E aí você separava os períodos você fazia por faixa etária, de mais estáveis. No nosso caso aqui nesse aparelho, ele vai te dar a cada 5 segundos, aí você faz um somatório no final, que é o que ela está falando, que depois ela vai analisar os dados. Um outro calorímetro que a gente tinha, não tinha isso. Então você acabava com um gráfico, selecionando o steady state pelo gráfico. Isso dava muito trabalho, você não conseguia ver os números exatos. Então o que alguns faziam? Excluíam os 15 minutos primeiros e analisavam os 15. Porque o que você pode fazer, como é uma taxa metabólica, você não precisa analisar os 15 minutos exatos seus 15. Pode ser 10 e você está com papo 24 horas. Pode ser 5 e você achar que aquilo ali é extravalor. É claro que você erra, né? Entre igual você pipetar, uma coisa que você pipeta 1 ml e outra coisa que pipetar 100 microlitros. A chance de errar nos 100 microlitros é muito maior do que você pipetar 1 ml. Então é a mesma ideia. Quanto mais tempo você pegar o paciente e deixar ele estável naquele período, melhor vai ser para aquele paciente. Se você pegar um curto período, ele vai estar estável, mas se você extrapolar, pode ser que esse curto período não seja o real das 24 horas dele estável. Essa é uma desvantagem. O problema é que também não dá para você ficar mais de 1, 2 horas com o paciente, semi-acordado, com fome, pensando assim em toda a situação. Então você acaba fazendo esse cálculo, semi-cálculo. Extrapolação. E aí no artigo ele também traz, falando a diferença, por exemplo, eles comparam alguns estudos com um repouso de 7 minutos até 20. Então ele traz passo a passo. É que aí, se fosse para mim detalhar muito, a gente ia estender muito aqui hoje, né? Mas aí tá no artigo, se alguém tiver interesse. Então, aí a próxima questão que o autor traz é quais são as diferenças no gasto energético de repouso quando o mesmo indivíduo é medido em vários momentos do dia ou em diferentes dias. Então ele fala assim que as medidas repetidas, elas podem variar de 3% a 5%, isso no mesmo dia, né, em 24 horas, e até 10% ao longo de algumas semanas ou até alguns meses. Então essa é o limite da variação. E aí, qual é a variação aceitável, né, do VO2 e do VCO2 para garantir as condições de steady state? Que foi isso que a Karina comentou com a gente. Então, o autor fala que a variação ela deve ser menor que 10%. Então, ela não pode ser muito maior que isso. E depois, na hora que eu for mostrar para vocês no Excel, a gente descarta os primeiros 5 minutos. Porque é aquele momento que o pessoal deita, aí tá se acostumando com o ambiente, tá naquela sensação, nossa, esse negócio no meu rosto, e aí depois ele vê que tá tudo tranquilo, e aí a gente começa a analisar os dados depois desses 5 minutos. Um dado bem legal também que a calorimetria dá é o RQ, que é o coeficiente respiratório, né? E aí o autor traz como interpretar esse coeficiente respiratório
nas medições de gasto energético de repouso. Na hora que a gente for para o exame, eu acho que tudo isso que eu estou falando vai ficar bem mais fácil de entender, tá? E aí ele dá o valor de R, que é esse coeficiente respiratório. E esse valor, ele fica entre 0 a 1. Então, quando ele está menor que 0,7, quer dizer que o indivíduo está em jejum extremo, está um período muito grande em jejum. E quando ele está maior que 1, quer dizer que o indivíduo ele se alimentou, ele está oxidando o carboidrato. Então, a gente sabe se o indivíduo fez o jejum ou não para vir fazer o exame. Então, teve um dia, compartilhando uma experiência, que teve um menino que, lembra, Silvana? O Pedro também estava, né? O R dele estava 1,1, 0,98. Então, a gente sabia que ele não estava em jejum. Só que a gente não podia falar nada, né? Porque não fica legal. Aí a gente só vai descartar esses dados e... Então, assim, é um dado bem legal também. E esse coeficiente respiratório nada mais é do que a razão, né? Entre o VCO2 e o VO2. Produção de gás carbônico e o consumo de oxigênio. E em condições normais, né, essa respiração fica entre 0,7 a 1. E em situações diferentes, ele fica menor que 0,7 ou maior que 0,1. Então, aqui no exame, o ideal é ele estar entre 0,7 até 1. É porque 0,7 ele está metabolizando mais gordura, né? Isso. E no repouso absoluto ele metaboliza mais gordura. Isso, que é o que está aqui, ó. Então, o coeficiente igual a 1 quer dizer que ele está metabolizando carboidrato. Quer dizer que ele se alimentou e não está em jejum. Aí, entre 0,7 a 0,8, ele pede proteína. Então, 0,7 é o ideal porque ele está metabolizando gordura, que aí é o indicativo que ele não está em jejum. E menor, né? E menor que 0,7 indica que o indivíduo está em jejum extremo. Aí, pessoal, nesse artigo, ele só que está muito pequeno, mas depois eu vou disponibilizar a apresentação, que aí fica mais fácil. Ele faz um resumo, um quadro de todos esses critérios bem resumidinho. Então, eu preciso saber o protocolo. É só pegar essa figura que dá para montar os cuidados antes do exame certinho. E aqui está bem resumido tudo que a gente passou. E aí todas as referências estão nesse artigo. E agora a gente vai para a segunda parte, que são os cuidados com o equipamento. Que esse artigo, quem teve a oportunidade de ler, ele deixa bem detalhado, passo a passo, as calibrações que minha Karina comentou com vocês. Eu não liguei nada, justamente para mostrar para vocês e para vocês acompanharem. Aí, Pedro, você se importa de vir para cá um pouquinho, só trazer a cadeira junto? Agora, a gente vai precisar, Pedro, pôr o note aqui, o note do calorímetro aqui. E aí onde que a gente pode pôr esse? Tá. Que aí vai ajudar também. Mas você vai passar os slides, né? Vou. Vamos pôr ele aqui na maca, né? Pode ser. Tá com muita fome, ou Silvana? Hoje eu sou bem assistente. Depois ele falou que você vai pagar uma pizza pra ele. Não tô com tanta fome assim de comer uma pizza, não. Não, mas a gente come. Isso é seguro. Bom, pessoal, então eu vou começar do jeitinho que tá lá, pra não correr o risco de esquecer de nenhuma parte. Tá bom? Deixa eu virar ele pra cá. Você vai passando, Pedro? Por favor? Pode deixar. Tá. Bom, então, a primeira fase em relação aos cuidados com o equipamento. Então, a gente primeiro liga o ar-condicionado na sala, deixa a temperatura ambiente, né, entre 20 e 25. Depois nós vamos ligar o no-break no botão grande. Então, o no-break é esse equipamento aqui, ó. Então, aí a gente vai colocar nele.
Pode, Pedro. Pode. Vou pôr pra lá, tá? Pode pôr. Aí a luz vai acender, né? E vai fazer um barulhinho. Aí o próximo passo é ligar o calorímetro. E aí a gente liga no botãozinho aqui atrás. Aí a luzinha acendeu. Aí falou que a luzinha ia acender. E aí após esse momento a gente costuma esperar 45 minutos. Geralmente uma meia hora. Aí até terminar de ligar tudo já deu esse momento. Enquanto isso, nas análises, o paciente já vem junto comigo quando eu chego. Então enquanto ele está esses 20 minutos, 30 minutos em repouso, é o momento que a gente vai fazendo a calibração. Bom, então aí depois... Aí ele fala para ligar o mote. Vou ficar aqui para não ficar de frente. E aí conectar o conectorzinho nele, que é onde os dados... Esse USB, né, Ana? Transfere as informações. Ele fala para pôr sempre no terceiro. Aí, pessoal, eu vou passar as fases da calibração, só não vou fazer, tá bom? Porque eu não calibrei. Então, vamos supor que nós fôssemos calibrar o equipamento agora. Nós pegaríamos esse, aqui a gente chama de coração da calorimetria, que é o que faz a transferência dos dados, né? Então, a gente ia conectar esse cabo de CO2 e... O pessoal sempre fala para tirar sempre com muito cuidado, nunca puxar pelo fio. Tirar ele aqui. E nós colocaríamos ele aqui atrás. Se vocês quiserem vir dar uma olhadinha. É um fiozinho que tem aqui. Aí nós colocaríamos ele aqui atrás. Então, como a gente não vai calibrar, eu não vou colocar. Aí já abriria o equipamento. Pode girar aqui só um pouquinho, Ana? Pode. O computador pra... Pode. O pessoal vê, né? Acho que melhora aí, né? Opa. Sou desafiado. Espera aí, gente, só um pouquinho. Então esse é o programa que a gente usa para fazer os testes. Então aí depois, se eu tivesse colocado lá a linha de CO2, tá bem ruim aqui, né? Aí nós teríamos que abrir a válvula de gás. Então aí eu giraria aqui para abrir. E aí teria que ficar entre 5 e 6 bars aqui. E aqui entre 100 e 150. Se tiver menor que 100, aí a gente tem que pedir para trocar o gás, porque aí não dá para fazer os exames. Então, como a gente não vai calibrar, não há necessidade de abrir. É a pressão, né? É a pressão do gás. Isso, pressão barométrica. Tá. E aí, se na segunda válvula não tiver menor que 100, é só pedir para trocar. Você passa para mim, Pedro, fazendo um favor? Sim. Isso. Aí, pessoal, tem a seringa também, que a gente faz as 3 calibrações. Então eu vou primeiro fazer essas, depois a gente volta na seringa. Você passa mais uma vez? Tá. Então aí após os 30 minutos, a gente vai fazer a primeira calibração, que é do ar ambiente.
Aí a gente vem aqui, né, teste, calibration. Esse negocinho, ele tem hora que ele funciona, tem hora que ele não funciona. Aí se nós fôssemos calibrar, eu vou fazer mais uma vez. Nós iríamos vir aqui em calibration, gas, e apertaremos o air, que aí ele ia fazer a calibração do ar, né? Aí depois que ele fez a calibração, ia aparecer um quadrinho, né, indicando que se tivesse algum valor em vermelho, nós teríamos que refazer, porque aí indica que não foi feita a calibração. E aí depois disso a gente vai conferir. Aí nós viríamos em File, Preview, e aí colocaria Analyzer, vou até mostrar pra vocês, ó. Analyze o ar. Apareceu. É que eu acho que usaram hoje, né? Tá? Então foi feita uma calibração hoje de manhã que o pessoal usou. Mas eu achei que ia aparecer de onde foi o último dia que nós usamos. E aí depois de calibrar o ar, deu tudo certo, a gente vai pro ergo. Você passa, Pedro? Tá. E aí, né, se a calibração não passar na primeira vez, a gente tem que repetir novamente. E é lá a questão da presença de muitas pessoas, que aí a gente não consegue calibrar. O cabo USB tem que estar ligado certinho, porque senão não faz a transferência dos dados e a gente também não consegue. E aí, se caso tiver alguma falha, a gente reinicia o notebook para fazer novamente a calibração. E aí a segunda calibração, que é a calibração do ergo, né, do gás. Aí a mesma coisa, a gente vem em calibration, gás e o ergo. Calibrou, fez todo o processamento, isso demora uns 3, 4 minutinhos. Aí vai lá para ver se calibrou mesmo, se apareceu a data, tudo certinho e está calibrado. Aí depois disso, pode passar, Pedro. Mais um. É a calibração da turbina. Aí o que a gente tem que fazer quando vai calibrar a turbina? Lembra do coraçãozinho que eu falei para vocês? A linha de CO2 ia estar conectada aqui. Aí nós iríamos conectar ele na turbina. Pode passar, Pedro, que tem uma figura aqui. Aí, que seria esse cabo que a gente colocaria na turbina que estaria aqui. Pode passar. Que seria isso, basicamente isso. Então a turbina ficaria aqui, aquele coraçãozinho a gente coloca aqui e põe para calibrar a turbina. Calibration, turbina, e aí dá o ok e vai fazendo um movimento com a turbina. A hora que tiver calibrado, o programa já aparece uma mensagem que está calibrado. A gente vai lá em Preview, vê se está com a data tudo certinho e já está ok. A calibração, gente, é bem treino mesmo, né, Cá? Porque a gente teve algumas vezes que... E o bom é que assim, se fizer alguma coisa errada, não calibra. Então você tem que, às vezes, se esquecer de algum detalhe bem pequeno e não consegue calibrar. E a mesma é treino. Pode passar mais uma vez. Aí a gente vai conferir a calibração, se tiver tudo ok, ele já aparece a data e tá tudo certinho. Pode passar. E aí depois a gente guarda a seringa, a turbina. Como que eles chamam, cara? Turbina? Seringa? O cano chama turbina. Turbina, né? Que simula o pulmão. Por isso que é 3 litros, mais ou menos, a capacidade de encher o ar. Então, algumas vezes tem outros calorímetros que quando você faz, você tem que fazer movimentos diferentes, porque cada um respira de forma diferente. Outros não, falam que você tem que fazer de maneira mais constante possível. Então cada um fala de um jeito. A gente tenta fazer da melhor maneira possível, respirando normal, porque não vai ter uma variação que não vai fazer tanta diferença. Isso, Pedro, obrigada. Pedro fundando a cabeça dele aqui, ó. Certo? E aí depois a gente guarda a turbina, né? E aí já começa vai pro próximo passo. Pode passar, Pedro. Certo. E aí esse coraçãozinho que estava conectado na turbina,
Ele vem aqui pro break. Não. E depois a gente tem que fechar o gás, tá? Então terminou toda a calibração, fechou o gás, certo? E aí, depois a gente calibrou tudo certinho, a gente vai para cadastrar o primeiro voluntário, o primeiro paciente. Eu virei para cá. Então aí a gente vem aqui, né, cadastrar pacientes. Então a gente vai cadastrar o Alcivandro. Novo. É Alcivandro Oliveira de Souza? Ou Souza? Souza primeiro. Tá, então o último é Oliveira? Aham. Oliveira. Primeiro nome é Alcivandro. Aí a gente coloca, né, sexo masculino e a data de nascimento. Foi uma terça, né? Isso, 13. 13. Nem falou nada pra gente. Bom, Pedrão. Trazer um bolo, O né? bolo era pequeno, Pedro. Qual que é o ano? 92. Bebê. Aí a gente dá o ok. Então o Alcivandro, né, já foi cadastrado. Depois disso a gente vem aqui em teste. Aí coloca a altura e o peso. Durante as coletas, antes do voluntário já chegar aqui, o Alcivandro já pesa eles lá e já mede a altura. Aí chega aqui e ele já passa todos esses dados. Como a gente não fez isso nele hoje, só para saber qual foi a sua altura, Alcivandro? 1,72. Aqui é em centímetros. E o peso? 70 quilos. 70. Pronto. Aí se eu der o ok, já vai começar o teste. Então eu vou esperar um pouquinho até a gente organizar o Silvando, deitar ele e tudo mais, tá? Eu vou pôr esse note aqui agora. Vamos lá, Silvandro? Aí, pessoal, lembrando que cada exame tem que ser trocado o filtro. Esse filtro ele é descartável. Ó, a primeira cotação que nós fizemos, eles falaram de R$8. Mas aí a Camila, como o pessoal aqui compra muito, ele fez por R$11,50. Então já deu um desconto bom. Vou todo dia. Na verdade, o filtro é para a mesma pessoa, né? Ele vai fazer um antes e um depois de um teste, aí pode usar o mesmo filtro para a mesma pessoa. Dá para fazer isso também. Então, você vai fazer suplementação, vai fazer alguma intervenção e quer medir ele agora, daqui a 3 meses, daqui a um ano. Se tiver lugar para guardar o filtro, botar o nome da pessoa e não puder usar, melhor. Né? Porque aí você não precisa gastar. Agora, no nosso caso, que a gente só faz uma avaliação, aí tem que trocar. A gente chama barato, mas enfim, um filtrinho tão assim, né? A gente fica bem com medo. Quando a gente faz no hospital, realmente a gente fica com medo, porque é um filtro, tá no hospital, né? Tem esse risco de contaminação. Mas deveria ser mesmo. Barato. E aí, pessoal, a traqueia também, após o dia, né, depois das avaliações, a gente higieniza ela. Então é colocado uma concentração de água sanitária para 9 de água normal. Fica uns 15 minutinhos lá, depois é só enxaguar e depois secar. 10%, né? Você submerge ela, né? Quanto tempo você deixa para... Uns 15 minutinhos está no protocolo. Aí a gente vai... Não vai dormir, Silvano. Você tem que ser um bom voluntário. O que é o terror das empregadas aqui? Foi o André que falou isso? Não é brincadeira, Gente. Bom, então a gente não precisa esperar os 30 minutos, porque a gente só está simulando, né? Peraí, deixa eu ver aqui, Silvano, só para mim conectar. Vocês já... O seu trabalho é com idosos? Não, é com jovens, entre 18 e 30 anos.
Tem assim um percentual com idosos que não conseguem, pelo menos 10% não conseguem utilizar esse método? O Canop, você está dizendo? Não, não tem. Não é raro. É raro? É raro. Por exemplo, obesos, grandes obesos, igual de vez em quando vocês podem ver aqui na enfermaria, eles não conseguem ficar assim, porque eles não conseguem deitar, sentem falta de ar com a pressão. Então eles acabam fazendo sentado. Assim, não tem uma... depende muito do paciente, assim, mas tem gente assim que só de vir aqui já fica nervoso, que não é o Canop, não é nada, é só de vir para o hospital, tá super bem, em casa, tá nervoso. Aí você vai explicando e tudo vai conseguindo. Mas é raríssimo ter alguém assim. Acho que nos pacientes que eu fiz de idoso, acho que uma ou duas pessoas, de todos os anos que eu fiz disso, e não queria fazer realmente, assim, passava mal. Até tentou fazer e não conseguiu. Aí no meio do exame parou. Não conseguia, tô abafado, não sei o quê. Porque se você reparar dentro, não fica abafado, não fica aquela fumacinha igual você. Porque a impressão que você tem é que vai ficar um lugar onde que vai ter aquela fumaça, vai ficar tudo abafado, né, embaçado, tudo. Mas não, como é controlada a quantidade, a gente controla ali, não tem tanto problema quanto a isso, não vai ter nada. Então a gente explica, tudo que é muito bem explicado, e você dá uma segurança pro voluntário, dificilmente ele, mesmo os que têm esse medo, dificilmente eles ficam assim de querer te falar, não, eu não quero fazer. Já teve caso, mas é muito raro. E aí, então, a gente não vai esperar os 30 minutos, então faz de conta, né, que o Silvano já ficou uns 20 minutos em repouso. E aí a gente passa as orientações para o voluntário, né? Então o Silvano não pode evitar ao máximo se mexer, ficar quietinho, são 30 minutos a duração do teste. E se você sentir qualquer desconforto, é só falar que a gente para o teste na hora, tá? Se você sentir frio, como está a temperatura, tá tranquilo? Só no pé. Tá dando frio no pé, a gente coloca um lençol e pronto, resolvido o seu problema. Amarra ele aí, cara. Vou abaforar aqui o chulé. Então, vamos lá? Aí depois que a gente coloca, tem que confirmar se está tudo vedado. Vou pedir para você colocar a mão no abdômen, as duas mãos. Você desceu um pouquinho, Silvano? Tem que pedir para o paciente respirar só pelo nariz, manter a boca fechada. Respirar do jeito que ele quiser respirar. Mais confortável para ele. Do jeito que ele quiser. Silvano tá com uma cara de assustado, Silvano. Tem que passar segurança pra quem tá te assistindo, viu? Imagina se ele não visse isso quase todo dia. Ele nem quase tá enjoado. Aí, pessoal, é só dar o ok. A comunicação da forma não tá disponível. Vamos ver. Você ligou? Oi? Ligou lá embaixo? Liguei. Tá falando que é o cabo. É no terceiro, do lado esquerdo. Não. Acho que eu vou reiniciar ele, né? Então vamos tirar o Silvano daí, coitado. Beijo. Pode pôr aqui, o Silvano? Pode sim. Você não quer tirar o braço? Segura. Segura o Canop, você pode cair. O Canop Não, só não. tem esse. Pelo amor Você de recupera. Deus. Você recupera. Você tá gravando isso, né? Ótimo. Falando besteira e você gravando. Pessoal, Geralmente vocês acompanham a frequência cardíaca também? Tem como acompanhar, se quiser. Tem aqui
medidor, né? Isso aqui mede. A gente não faz isso, mas tem um medidor se quiser medir. Fisiologia do exercício do macarrão. Quer colocar no oscilando? Pode até, eu não sei, assim, na verdade a gente fica especulando para aprender, né? Mas assim, poderia até colocar a frequência cardíaca para de repente na hora de analisar, nesse momento ele ficou meio tenso, a frequência aumentou, poderia vir dessa forma ou não? Não para calorimetria, porque ela já vai marcando, né? O que você pode fazer na hora que sai no Excel, você vê o que é mais estável entre eles, nos tempos. E aí você seleciona, por exemplo, os primeiros 5 minutos é excluído, que são os primeiros 15 minutos do teste, já são excluídos. Aí depois os outros você começa a analisar. Você pode, se você quiser, dependendo do valor, ficar muito fora dos outros, pode fazer uma média, desvio padrão, medianas, pode trabalhar os dados do jeito que você quiser. Aí você pode excluir a parte que você acha que está muito alterada. Isso é possível. Mas não pela frequência cardíaca, sim pela taxa de produção de CO2. Pela produção de CO2. Qual que era o último sobrenome mesmo, Silvana? Souza? Oliveira. Oliveira. Nossa, vamos tá aqui. Qual que é a altura mesmo, Silvana? Porque eu já esqueci. 1,72. 72 e o peso 70? Se tiver pra conversar, você conversa agora, viu? Porque depois. Vamos lá de novo agora, vamos ver se vai. Vem um pouquinho mais pra sua esquerda. Ver se vai dar ok e depois eu arrumo. Agora. Agora foi. Aí, pessoal, o teste em si ainda não começou. Então, o que que a gente espera? O FiCO2, ele está estável. Porque, às vezes, principalmente nos primeiros testes, ele está oscilando muito. E aí a gente tem que controlar no break. E aí, olha lá, por exemplo, tá vendo que apareceu a mensagem? Que está muito alta. Então, aí a gente tem que ir controlando aqui. Como se fosse uma calibração manual. Então a gente não dá o start lá enquanto não tiver esse tiver estável. E aí, para não correr o risco de esquecer, o próprio programa vai lembrando. Tudo bem, Silvana? Tá com frio ainda? Esse ajuste tem que ser bem pequeno mesmo? Isso, Tá é vendo? bem sensível. Olha lá, vai vendo? Tá voltando. Porque qualquer pouquinho que você mexer, ele já muda muito aí. Se estava muito baixo, por exemplo, vai ficar muito alto. Aí, já tá mais ou menos estável. Mais ou menos estável não, já tá. Ah, ele movimenta um pouquinho os pés, né? Já altera
A produção de CO2. Se ele responder, muda também. Não muda. Então agora a gente vai dar um ok. E aí a gente coloca o reloginho para ir acompanhando. E outra coisa que a gente faz durante o teste é falar, ó, já se passaram 10 minutinhos, já se passaram 15, para o paciente ter uma ideia, né, quanto tempo mais que ele vai ter que ficar e tudo mais. E aí é acompanhar agora, olhar, tem que estar sempre atento ao voluntário, se ele está dormindo ou não, e ao computador, porque aí se aparecer a mensagem embaixo, a gente tem que estar regulando e tudo mais. Então agora assim não tem muito... Ah, e o valor do R que eu comentei com vocês. Nossa, o R tá 4? Será que é porque a gente não calibrou? Pode ser. Tinha que estar mais alto, né? Normalmente tinha que estar 1 ponto poucos. É que tá no começo ainda, né? Não. Ah, não, tá 4. É É isso mesmo. Ele tem que estar mais que 1. Normalmente é 0,8, é porque ele comeu, né? Esse tá fazendo um efeito térmico dos alimentos. Se almoçou, almoçou. Não, ele Não. comeu. Tá em jejum. Tá de jejum? Tá. Pode ser que não É que tá baixando. Espera mais um pouco. Para ver dar o resultado. Nossa, ele não vai quando comeu por causa do teste? É, mas a gente deu uma opção pra ele. Ai, coitado. Pode comer. Aí vai baixar demais, viu? Tem que chegar perto. E aí, no lado direito aqui, mostra a ventilação pulmonar, né? O que você Isso. quiser ver. Você tem a possibilidade de mostrar, que a gente acaba colocando todo que a gente usa, né? Mas se você quiser ver, sei lá, a razão entre um e o outro, os gráficos, esses gráficos aí todos, tudo é mudado. Tudo você pode mudar se você quiser. É que a gente acaba deixando isso aí para ficar mais fácil para a gente ver. Você pode, não precisa nem ter gráfico, a gente acaba deixando, mas você pode olhar o que você quiser olhar. Já mostra quantas quilocalorias também? Ou não? Mostra. Aqui, quilocalorias por dia, tá vendo? Aqui do lado. E E aqui é destacando a É fé. aqui na cama. Esses outros cálculos são todos cálculos matemáticos, pelaquela equação do Wells, né? E aí, a partir dali, você calcula as taxas de oxidação também, são tudo cálculos. Que você pega a partir dos valores da produção de CO2, né, dos volumes. Aí você consegue calcular todos eles. Em relação ao dado mais importante que tem é a produção de CO2 e do O2, para você poder calcular. Né? Ué, É. calcular o R e a própria equação de o R que calcula, né, que mede o gasto energético é usando o VO2 e o VCO2. Mas quer que eu fique ou eu posso ir? Não, tá tranquilo, né? Se quiser fazer um compromisso, Gente, então tchau, viu? Prazer a todos. Obrigada, viu? Imagina, Obrigadão. depois vocês esperam, né? Aí terminando eu deixo o hotline. Então tá bom. Tchau, gente. Tchau, até mais. Tchau. Ô Ana, e o valor do R é o CO2 por O2? Isso, é a razão entre um e o outro. Depois a gente pode brincar, fazer umas continhas para conferir. Guarda assim. Ficou Que valores você usa no Ó, a gente olha muito o R, né, para ver se o indivíduo está em jejum ou não, e a produção de gás carbônico e o oxigênio, o consumo de oxigênio. É esses dois. Aí eu trouxe a equação, eu tenho aqui, quer ver? Eu vou passar. Aqui é o resultado, né, mas depois a gente mostra o do oxigênio. Aqui é o ele do Excel, e essa aqui é a equação. Aí a gente joga a média do VO2 e a média do VCO2. para calcular o gasto? Para calcular o gasto energético de repouso.
E o R é o indicador, né? Pra gente ver se ele tá em jejum, se não tá. O DEXA, você faz aqui nessa mesma andar, né? Dex é no segundo. É lá no segundo andar. Aí geralmente a gente faz assim, o primeiro voluntário vem comigo às 8 e já fica aqui enquanto a gente calibra e tudo mais. Aí o segundo chega sempre às 8h30, aí ele já vai pro DEXA. Aí chega aqui, o primeiro já tá fazendo a calorimetria. Aí aquela poltrona, ela fica aí, aí o segundo já fica deitado, repousando, fazendo esses 20 minutos. E aí depois a gente troca esse, ele vem pra cá. Quem tava lá vem pras medidas. E aí já chega o outro e vai nesse rodízio. Quando vocês avaliam quantos por dia? Ou por manhã, não sei. É por manhã, por causa do jejum, né? Ó, o máximo que a gente fez foi 5. Mas essa média, 5, 4. Nem ontem eram 6 marcados. Ontem eu extrapolei. É que eram os dias que todo mundo podia. Mas por fim 2 desistiram. Então vieram só 4. Mas essa é a média. Segunda a gente fez em 3, ontem 4. Amanhã são 5. Quantas feitas já? 102 amanhã. Se ninguém faltar. E qual que é o M mesmo? 156. 150? Já passa, reta final agora. Como você consegue essas? Então, o começo eu falei lá na escola, divulguei para os alunos, aí eu já entreguei o termo, a ficha cadastral para gerar o número do registro. E aí já fui agendando. Depois, eu acho que a Fran mandou para o grupo da nutrição, que ela fez nutrição. E aí várias pessoas da nutrição entraram em contato. E aí eu tinha um folder. O Anderson também mandou o pessoal da enfermagem. E aí começou assim, quem entrava em contato, eu pedi, você pode distribuir o folder nos grupos. E aí foi indo. Nisso a gente chegou no 100. Aí eu já tava assim, nossa, o que eu vou fazer agora? Não falta 50, né? Aí eu mandei pra imprensa, uma moça que tava fazendo uma pesquisa aqui me falou, manda pra imprensa. Aí eu mandei, aí agora acho que vai chegar uma hora que eu vou falar, já deu N. Porque agora já. Mas foi bom, porque como a gente só faz de terça e quinta, muitas pessoas não podem esse dia. Então eu ia ficar amarrada, sabe? Então tendo bastante gente, quem tem disponibilidade, a gente já preenche. Você mandou para a imprensa pelo e-mail? Aham. Eu acho que elas mandaram, elas mandaram para quase todo mundo. Eu tenho umas amigas da fisioterapia, falaram que receberam. Mas aí julgar para todos os cursos. Eu acho que mandou por e-mail para todos. Mandou, né? Para todos os alunos. Então foi o que ajudou muito. Essa curiosidade, né, que vai fazer. Gordura, como ele está em jejum, tinha que estar oxidando gordura, né? O R está muito alto. Agora, na literatura, eu já vi que no repouso, a gente, nessa situação, por exemplo, nós metabolizamos aproximadamente 77% de gordura e 33% de carboidrato. Aí daria para saber esse percentual? O que você olharia ou faria? Não, aparece aqui, ó. Ele aparece quanto que está oxidando de gordura, Quantos por cento? E quanto que já te está dá o oxidando de cálculo. carboidrato. E você tem aí nos seus resultados, só para falar para a gente, para ver se é isso que eu falei, Ó. 76% de gordura e 34% de carboidrato. Ó, 24. nesse que eu trouxe aqui, tá? 67 de gordura e 34 de carboidrato. Nesse daqui tá com 99% de carboidrato. Porque ela tava, um período maior em jejum. Mas por aqui não vai dar pra visualizar não. Porque às vezes você tirar essa fotinha nessa. Carboidrato não, gordura, desculpa. Não, 90? Quanto você falou? 99 de gordura. 99. É. Mas aí você só tem essa pessoa, Aqui só. aí só. Eu não trouxe. Dava até para fazer uma média depois, né, Ana, para poder... Porque é uma coisa que as pessoas, eu acho que é interessante, nós que estudamos, saber, né, olha, no metabolismo, no repouso,
estando em jejum nessa situação, nós metabolizamos aproximadamente 67% de gordura e 33% de carboidrato. Pelo menos eu vi uma pesquisa que teve esse resultado. Então era. De repente podia fazer alguma coisa nesse sentido. Então vamos parar? Senão o Silvano vai dormir. Quando dá os 30 minutos, o próprio programa já para, tá? Então, hoje eu parei só porque a gente parou um tempinho menor. Você já teve que bordar muita gente? Ai, geralmente Direto. os últimos. Fica chamando ele. Ah, o Silvano dormiu, ó. Dormiu, dormiu. Vai esquentar os pés. Isso, Tem- esquenta. Isso. Aí, ele já gera. Não, a gente está falando o seguinte, a sensação lá dentro, o ar, é um ar só sem impurezas. Aham. É um ar normal, mesmo a concentração de nitrogênio. Ó, eu não sei te responder certinho, mas eu acredito que sim. Que é bem próximo do real mesmo, né? Porque eu acho que eu teria uma sensação de fobia para aquele ali, sabe? Quer deitar ali só pra Deita ver? ali, experimenta. Porque não... Todo mundo já Terapia. aproveita agora. Porque ele não consegue. Eu achei que o ET também dirigia. Mas olha que interessante, eu fiz o exame de ressonância que você entra lá. Eu fiz o exame de ressonância e eu fiquei. Aí passou um determinado tempo, eu falei, vou abrir o olho de curiosidade. A hora Nossa, que eu fechou na abri, hora. tava assim, parecia um caixão, né? Sério? E todo tampado, e começou a me dar uma fobia tão grande, e eles deixam um negócio, Pra apertar. um bulbo na mão para você apertar para disparar o alarme. Aí eu apertei já querendo eu mesmo tentar sair dali. Aí a técnica lá ué, por que você não falou antes? Você podia pedir para fazer a sedação. Falei, por que você não me falou antes que poderia ser sedado? E você Foi fez pra fazer o aonde teste. a ressonância? Foi lá naquele hospital lá, Não, mas eu falo que região. da coluna. Ah, porque eu tenho uma cesta. Então eu já vou pedir pra você dar. Não, mas eu acho que eles pedem para não ser. Eu acho que eles não falam nada de sedação, talvez só para economizar, porque não tem sentido não falar, né? Mas eles colocam um foninho, não põe? Pra ouvir música. Então, às vezes economizaram a música também. Porque é um barulho bem alto, Não, não não é? colocaram. Dá uns tipo uns muito Da alto. leitura, né? E eu resolvi abrir o olho, já tinha passado meia hora que eu estava lá dentro. Quase perdeu. Depois disso me deu fobia, eu não posso Aí mais. depois que ele lembrou que eu estava com ele. Quer fazer 10 minutinhos? Ó, vou deixar o Silvandro aí do lado, qualquer coisa você aperta ele. Quem sabe você não consegue calibrar? Você não quer tirar só um crachazinho? Vamos ver se vai dar o L. Isso também. Pô, então vamos fazer um exame então. Vai lá, Thiago. Senta aí, Silvandro. Já vou. Você vai sentar aqui. Aí a gente teria que trocar o filtro, mas aqui como a gente sabe todo mundo é saudável, e é só 10 minutinhos. Bora. Eu já tô com Só fobia, filmar, né? Só de pensar. Tá. Então aqui a gente vai salvar. Salvou em PDF. Ana, se tivesse duas turmas, teria que deixar o Pedro em jejum. O Pedro, pra segunda turma, né, Silvano? Mancada, hein? 16 horas. Tô em jejum, já faz uma hora que eu não como nada. Meu jejum é assim também. Não pode passar Hoje eu disso, tô um né? pouco sem fome, mas se não, tinha complicado. Mas depois que salvou em PDF, a gente exporta os dados pro Excel.
não lembro onde é. Você lembra onde que é aqui, Pedro? Nós apanhamos aquele dia? Ah, é. Usuários. Users, né? Mas não users. tá aqui. Teste, Vai. vamos ver. Não. Vai no C, 2 pontos. Aí é por aí. Users. Aí tem que pôr o dele. Ou de cima. Sim. Aí. Não tá no Aí, desktop. desktop. Não, tá nos documentos, ó. Ah, tá. Tá aqui. Aí. Falou que o nome não é válido, porque quando o nome é muito extenso, a gente não dá consegue isso. salvar. Então eu só vou pôr o Sivan. Aí prontinho, aí já salvou. Aí a gente iria pro próximo. Então, a gente vai cadastrar um novo. É Eurípedes. O último nome, desculpa, Didi. Gomide. Gomide. Euripede, né? O des. Euripides. Des. Qual que é a data de Gomide. nascimento? 280369. Aí, né, se a gente fosse usar esses dados, nós iríamos ter medido ele, pesado, mas aí como a gente só está fazendo uma simulação, qual que é a altura, Didi? 1,70. 1,70. E o peso? 97. 97. Certinho. Aí a gente passa as orientações, não pode dormir, evitar conversar, evitar ao máximo se mexer, Tá bom? tá bom? Isso. E se você sentir frio ou qualquer incômodo, é só falar, tá bom? Que aí a gente não para o tempo. Se quiser descer um pouquinho mais a mão, pode. Eu disse que só não pode abrir o olho. Então, aí é um problema. Porque ele tem que abrir o olho. Desculpa. Não dá. Ai, eu tirei uma foto. Sério? Não dá. É, eu fiquei quietinha, fiquei Ah, esperando. não, até já. Ele tem que, não, ele tem que ter a sensação, ele tem que experimentar, né? Não, é. Não dá, não tem Eu problema. achei incrível. Caramba. ele ter Mas aceitado. depois desse exame de ressonância, eu Eu não tô consigo. esperando aqui com a foto. Não é, Mandando tem aqui. gente que não consegue. Você ia tirar foto? Tirar Vai só pra Eu foto. filmei um pouquinho. Você filmou? Mentira. Pedro filmou. É muito rápido, por favor. Eu vou Você ficar desmaia. Tem gente que não consegue. com piscar de olhos. Vai! Sai da frente, Ana, tá bom! Concentra, concentra, concentra. Mas eu sabendo que eu já vou sair rápido, é tranquilo. É o problema, ele sabe que ele vai ter meia Então hora. fica. A hora que você quiser sair, a gente para. É um trabalho. É. A hora que Uma você quiser. terapia em grupo. Não, fica e tenta você se controlar. É, a hora que você quiser sair, tranquilo. É, mas foi o que eu falei pra ele, tenta ficar no carro. Não, você tem que tentar Vencer, né? vencer. Ou você vai ter que tomar medicamento. Acabou, né? E aí, vamos supor que o paciente tem fobia. A gente tem que deixar ele com o olho aberto. Porque a gente não Não sabe pode se ele tá dormir. dormindo ou não. Aí, tá vendo? Legal. Tira um ronco aí, Didi. Olha lá, tá alterado, tá um pouquinho alto, né? Então a gente não vai dar o ok. Então, E aí- tem um vidro, não tem. Se o paciente está instável lá dentro, Uhum. o FeCO2 ele fica toda hora oscilando. Então a gente fica toda hora lá. Toda hora regulando. Gente, você foi igualzinho. Olha lá, já tá estável já. E o pior é que eu não tinha fobia assim, hoje eu tenho um pouquinho por conta dele. Mas é. Falando, Tem gente que tem. bem pouco, mas me Mas passou você um perde. Começa a escutar. Respira normal.
Na hora que você quiser parar, a gente para. Giovana tá quietinha. Lugar fechado. Lugar fechado, não vai. Quanto descida essa traqueia? Não, a traqueia pode ser pra todo mundo. É por isso que do a gente aparelho. higieniza. É. Acho que eles têm duas aqui. Porque, por exemplo, eu tô usando na terça e na quinta. Não seca se eu lavar na terça pra quinta. Então o que a Karina falou? Usa terça e quinta, leva, higieniza e traz na outra terça. Ah, então você usa terça e quinta em 8 pacientes sem higienizar. Sem higienizar. Só troca o filtro. Aí o Canopy não. O Canopy terminou o dia, a gente limpa ele, tudo e guarda. Vocês têm alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Se eu não souber, a gente busca. Mas basicamente. Eu estou tentando lembrar parte desse dióxido de carbono que é exalado. Eu sei que é do processo de digestão. Durante o processo de digestão, a gente tem a produção de dióxido de carbono. Eu sei que somado nessa expiração, essa expiração é a soma do dióxido de carbono produzido lá na utilização do oxigênio, né? Porque na verdade a gente está avaliando a utilização do oxigênio com nutriente e produz dióxido de carbono. E aí você exala esse dióxido de carbono pela expiração e o aparelho mede isso. Mas parte desse dióxido de carbono, eu me lembro que vem de outro lugar também, se não me engano, é durante o processo de digestão. Então, eu não consigo lembrar agora. Mas eu disse que a digestão não está sendo, não tem nutriente, está em jejum. Não, mesmo assim, eu não me lembro onde que é. Então, assim, eu vou tentar lembrar, uma hora eu trago para a discussão do grupo. Parte desse dióxido de carbono exalado não é da reação do oxigênio com o nutriente. Então, existe até naqueles cálculos que são feitos, é descontado essa parte desse dióxido de carbono. Mas agora eu me esqueci. Ok. Os cálculos agora? Isso. Vou fechar aqui. Você vai mostrar no outro? Vou mostrar no Tá, outro. eu ponho lá pra... Ah, eu falei que eu não tinha o exame, mas eu tenho salvo aqui. Ah, tem? Tem. Da Thaís. Ó, também deu 100% de oxidação de gordura. Ó, o R dela, tá vendo? 0,6,65. Então, jejum bem... O R está dando Jejum, mais abaixo de 0,7. Aí nesse caso descarta ou não considera? Então, eu preciso até tirar essa dúvida com a Karina, porque as meninas, quando elas me ensinaram, elas não falaram nada disso. Aí, preparando a capacitação, que eu me atentei a esse detalhe. Tem mais algum? Tem. Por quê? De repente, quando o R dá 0,7, pode ser que tenha um percentual menor de gordura. Vamos pegar aqui. Ó, o R deu 0,66 também, deu 100% de gordura. Tem daquele menino lá, Ana, que ficou... Ah, foi no outro computador. Foi outro. Tá. Aquele lá que ia ser legal. É, mas depois eu... Preciso fazer uma Ó, 0,71. É, aqui ó, deu 0,73. Aí ele oxidou 92% de gordura e 8,2% de Então você carboidrato. viu, quando o R dá abaixo de 0,7, teoricamente você está metabolizando proteína também.
Quando o R dá abaixo de 0,7, ele considera que você metabolizou 100% de gordura. E isso não acontece, porque você metaboliza carboidrato também no repouso. Por isso que provavelmente ele determina, ó, o R tem que ser entre 0,7 e 0... 1 e 1. 1 inteiro. 0,7 e 1. A 1. Porque mesmo no repouso você metaboliza gordura, mas também metaboliza uma pequena porção de carboidrato. Vamos ver mais um aqui. A Beatriz também deu 0,58. 0,6. Às vezes vai ser até um problema, viu? Esse R abaixo de 7. Vou ter que dar uma... Fazer mais sem avaliação. Ó, aqui deu R 0,7 e a gordura 89 e o carboidrato 10,6. Ó, tem sentido então que eu falei. Mas é por causa do longo tempo de jejum também, né? Provavelmente. Que deu É, 0,60 e pouco. Um excesso de jejum. Faz sentido. Vamos ver. Ontem. Quem subiu comigo primeiro ontem? Foi o Ricardo, não foi? Foi um menino. Não lembro, acho que é isso. Acho que foi o Ricardo. Olha lá, tava 0,73 o R. Oxidação de gordura 92, carboidrato 8. Tá vendo? Todos que dá 0,7, Pedro, ou mais, Dá pra escutar, Tem uma gente. parte de é uma parte de carboidrato. Ah lá, é verdade, ó, 0,70 cravado, 99 de gordura e 0,7 de carboidrato. 93. Deu 99,5. 99,5 deu, mas é isso mesmo, é 3. Os que eu tinha aqui são esses. Tem essa Thaís aqui. Não, é essa Thaís, acho que eu não abri dela. Ah, então, aí aqui é os valores que dá no Excel, que é onde a gente trabalha. Aqui também tem, eu trouxe a figura. Não sei, agora acho que é mais fácil usar esse, né? Então a gente exclui os 10 primeiros minutos. Alguns autores falam 5, outros falam 10. Eu estava excluindo 5. Aí conversando com a Camila, que é uma outra moça que trabalha com colorimetria, ela falou que exclui os 10. Então aí depois a gente tá nessa pra ver quanto vai excluir. Aí eu excluo os 5 ou 10 primeiros minutos e aí calculo a média do VO2 e a média do VCO2. E aí joga naquela fórmula. E aí, por exemplo, essa menina, a Thaisa, eu vou pegar o dado dela em PDF. Ó, então outro dado que a gente tem que olhar, a variância, né? Dela variou apenas 3%, 3,6%. Então tá bem estável. A gente vê isso pelo resultado desse gráfico. Então se a pessoa oscilou muito lá, apareceu muito aquela mensagem vermelhinha, esse gráfico vai ficar oscilando. Então aí a gente exclui os valores que estão muito aqui em cima e deixa os valores mais próximos da média. Aí a gente olha, por exemplo, aqui embaixo, ó. Ah, vamos pensar aqui, faz de conta que esse valor estava bem alto, no 14º minuto. Aí a gente vai lá no Excel. Tá vendo que aqui vai a cada 15 segundos? Aí a gente acha o 14º minuto. Por exemplo, aqui. E exclui essa linha. Que aí seria um valor que está fugindo, né? A gente estaria limpando os dados, né? É um valor que é um outlier. E aí, depois dessa limpeza, a gente joga esses valores na fórmula e aí já está dado o gasto energético de repouso. E aqui, ó,
Então a gente tem todos os dados, ó, de aquilo que você perguntou, quais os dados que tinha lá. Tudo. Vou passar rapidinho só para ter uma ideia do tanto de dado que tem, tá vendo? Vai pra lá já começa a dar zero. E aí acho que é isso que eu tinha. E aí a fórmula tá aqui. Era isso, pessoal. Dá pra enxergar? É 3,941 vezes o VCO2. Não. O que é esse X aqui? É de um programa de gravar. Ah, tá. Pode fechar. É aqui. Deixa eu fechar Não, não pra tem você. problema. Peraí, fecha aqui rapidinho. Vezes o VO2. Peraí que ele já vai fechar. Aí. Mais 1,11 vezes o VCO2 vezes 1,44. É formulinha de 1949. Caramba, é antigo. É. Parece o Harris Benedict. É, 1918. 18, né? Não, imagina. Pessoal, aí é isso. Se vocês têm alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Não, isso mesmo. Sem perguntas.